A trombose mata cerca de 1 milhão de pessoas ao ano. É possível identificar o problema a tempo e evitar consequências mais sérias. Mas o que fazer e como identificar esse tipo de doença? Vamos conversar com o especialista em angiologia e cirurgião vascular, Dr. Nelson Rafael Bacega, que nos fala sobre esta doença. Doutor, o que é trombose? Trombose venosa é um termo usado para se descrever as doenças venosas agudas, de forma geral, que podem acometer as veias das extremidades ou então veias centrais do abdômen ou até cerebral, né? Agora, o termo trombose, ele se refere especificamente a quê? Trombose quer dizer, trombose venosa, né? A formação de um coágulo, né? Ou seja, o sangue ele se torna sólido, semelhante a uma gelatina, de forma inapropriada dentro das veias, né, que são os vasos de condução do sangue. Outro fator de risco importante é que nós vemos com frequência pacientes com fraturas de ossos longos, né, fratura de fêmur, fratura de joelho, fratura de quadril. Quando não é feito a prevenção adequada, esses pacientes têm um risco muito grande de desenvolver coágulos em suas veias profundas. Anticoncepcionais podem ocorrer fatores de risco, principalmente às mulheres? Um fator de risco identificado para a trombose venosa constitui o uso dos anticoncepcionais, né? Claro que não há motivo para pânico, tá? É rara a evolução para a trombose venosa de uma mulher que usa anticoncepcional. A gente sabe que a grande maioria usa anticoncepcional hormonal por muitos anos e não desenvolve absolutamente nada, porém, em alguns grupos de risco existe a associação de fatores. Quais os tipos de trombose, doutor? Em relação aos tipos de trombose venosa que nós vemos, né, nós classificamos habitualmente em trombose venosa profunda e trombose venosa superficial, né? Trombose venosa superficial, ou mais conhecida como flebite ou tromboflebite, acontece em veias superficiais, seja das pernas ou dos braços, né? É muito comum que pessoas com varizes desenvolvam as famosas tromboflebites superficiais. Aí, um motivo bem claro, né, de que quando a pessoa tem varizes, ela deve buscar ajuda para a resolução dessas varizes, porque uma das complicações das varizes no longo prazo são as tromboflebites superficiais. Quais os sinais e sintomas de alerta, doutor? Em relação aos sinais e sintomas de alerta, né, aquelas que acontecem em veias muito próximas à pele, né, muito superficiais, quando acontece uma trombose venosa superficial, o que a pessoa sente? Normalmente ela sente uma dor local associada a uma vermelhidão e um trajeto endurecido ao longo da veia. Então, uma veia, isso a gente pode ver facilmente nos braços, né, principalmente em pessoas mais magrinhas, as veias salientes, elas são macias, elas são molinhas e elas são indolores. Num quadro de trombose venosa superficial, o que acontece? Essas veias elas se tornam engurgitadas, elas aumentam o volume, elas ficam endurecidas, elas ficam muito sensíveis e com uma inflamação em volta, fica muito vermelho. Então, isso são os sinais de uma tromboflebite superficial. Em relação a uma trombose venosa profunda, os sinais de alerta, o que seriam? O principal é o edema súbito. É muito comum uma pessoa acordar de manhã e perceber que uma perna está mais inchada do que a outra, ao ponto de, hora que vai vestir a roupa, percebe que, por exemplo, a calça jeans aperta mais numa perna do que na outra, né? Então isso é um sinal muito claro de que algo não está normal, né? Uma perna mais inchada do que a outra. Além disso, o membro inferior acometido, em casos mais graves, ele fica com uma cor mais azulada, mais arroxeada, o que a gente chama de cianose, né? Então, o membro inferior, com uma trombose venosa clássica, ele se apresenta edemaciado, dolorido e roxo, cianótico, né? Então, esses são os sinais clássicos. Quando uma pessoa com um membro assim também apresenta tosse e alguma dificuldade para respirar e falta de ar, isso já pode ser um sinal muito claro de que essa trombose venosa ela já abriu um quadro com embolia pulmonar, né? Então, isso tem que ser investigado, isso requer uma intervenção, requer um diagnóstico de urgência e um tratamento o mais precoce possível.